Aquela pressão no peito que aparece sem avisar, aquele cansaço que chega antes da hora, seu corpo está gritando algo que você ainda não ouviu. Pode ser de manhã, pode ser depois de uma caminhada curta, pode ser simplesmente ao subir uma escada. E você pensa, é o estresse, é a idade, é assim mesmo. Mas não é assim mesmo. Remédio diário não dissolve placa. Essa é a verdade que raramente aparece no consultório, porque existe uma diferença enorme entre controlar os sintomas e reverter a causa real do problema. 67 milhões de brasileiros acima dos 40 anos vivem com artérias progressivamente comprometidas, de acordo com o Ministério da Saúde, e 70% desses casos poderiam ter sido evitados ou significativamente revertidos com mudanças simples e acessíveis. A cada dia que passa sem agir, essa placa cresce um pouco mais, silenciosa, invisível, estreitando o caminho do sangue até o seu coração. Mas hoje é diferente. Hoje eu vou te mostrar uma única semente, com o protocolo exato de como usar, a quantidade precisa e o momento certo, capaz de gerar resultados mensuráveis na sua pressão e na inflamação arterial. Meu nome é doutora Clarice Vasconcelos, sou médica de clínica geral e de família com 15 anos de experiência acompanhando pacientes exatamente como você. O que eu descobri sobre essa semente mudou a forma como eu pratico a medicina. Mas para entender por que ela funciona de verdade, você precisa primeiro conhecer o inimigo que está trabalhando contra você, silenciosamente, agora mesmo. Imagine uma tubulação que alimenta cada canto da sua casa. Agora imagine que, ao longo dos anos, uma camada fina começa a se depositar nas paredes internas dessa tubulação, lenta, gradual, imperceptível. A água ainda passa. A torneira ainda abre. A vida ainda continua. Mas o fluxo vai diminuindo. E quando a torneira finalmente falha, não é uma falha de hoje, é o acúmulo silencioso de anos que ninguém viu. As suas artérias funcionam exatamente assim. A inflamação arterial não aparece de repente. Ela começa com uma lesão microscópica na parede interna do vaso, chamada de endotélio, causada por pressão elevada, excesso de açúcar no sangue, ou simplesmente pelo estresse crônico que o ritmo de vida moderno nos impõe todos os dias. O corpo então envia células de defesa para reparar essa lesão, é uma resposta natural, inteligente. Mas quando essa inflamação se repete, ciclo após ciclo, o colesterol LDL oxidado começa a se acumular nesse ponto de reparo. Forma-se a placa aterosclerótica. A cada novo episódio inflamatório, essa placa endurece um pouco mais, as paredes dos vasos perdem elasticidade, e o coração precisa trabalhar cada vez mais para empurrar o mesmo volume de sangue. Você sente isso, não como uma dor aguda que te leva ao pronto-socorro, mas como aquele cansaço que não passa com descanso, aquela falta de ar que você atribuiu à idade, aquela sensação de que o seu próprio corpo ficou mais pesado do que deveria. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a inflamação crônica de baixo grau está presente em mais de 80% dos infartos que ocorrem sem nenhum sinal de alerta prévio. O colesterol elevado é uma consequência, a inflamação é a causa. E quando você entende isso, tudo muda. Porque o que essa semente faz não é mascarar um número no exame. É agir diretamente na raiz do processo inflamatório. Mas para entender como ela faz isso, você precisa conhecer o primeiro dos seus 3 poderes. Agora que você entendeu o inimigo, a inflamação que constrói a placa nas suas artérias, é hora de conhecer o primeiro poder da linhaça. E começa onde poucos esperam, no ômega 3. Não o do peixe. O da terra. A linhaça é a fonte vegetal mais concentrada de ácido alfa-linolênico, o ALA, um ômega 3 que o seu corpo não produz sozinho. Cada colher de sopa de linhaça triturada contém cerca de 2,3 gramas desse ácido graxo essencial. Para comparar, um filé médio de salmão oferece aproximadamente 1,8 gramas de ômega 3. A semente mais barata da prateleira entrega mais do que o peixe mais recomendado da nutrição. Isso muda tudo quando você entende o que esse ácido graxo faz dentro das suas artérias. O ALA atua diretamente na membrana das células endoteliais, as células que revestem o interior dos seus vasos sanguíneos. Ele compete com as gorduras inflamatórias pelos mesmos receptores celulares, bloqueando a produção das moléculas que iniciam e sustentam o processo inflamatório vascular.
Não é um alívio de sintoma. É uma intervenção na origem, no ponto exato onde a placa começa a se formar. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou 110 adultos durante 12 semanas. O grupo que consumiu 30 gramas de linhaça triturada por dia apresentou redução de 21% nos níveis de proteína C reativa, o marcador laboratorial central da inflamação arterial. 21% em 3 meses. Com uma semente que custa menos de R$ 5 por semana. Mas o ômega 3 é apenas o primeiro dos 3 poderes. A linhaça guarda um segundo mecanismo, mais preciso, mais surpreendente, que protege o LDL de algo que nenhum remédio convencional consegue bloquear com a mesma eficiência. O LDL, o chamado colesterol ruim, não é, por si só, o vilão que nos ensinaram a temer. A verdade que a cardiologia moderna tem confirmado em estudo após estudo é que o LDL só se torna perigoso quando oxida. Quando as moléculas de LDL sofrem oxidação dentro das artérias, elas se transformam em um sinal inflamatório, um alerta que ativa células de defesa, acelera o acúmulo de placa e endurece progressivamente as paredes dos vasos. O que a maioria dos remédios para colesterol faz é reduzir a quantidade de LDL circulante. O que as lignanas da linhaça fazem é algo diferente, e mais preciso, elas impedem que esse LDL oxide em primeiro lugar. A linhaça contém entre 75 e 800 vezes mais lignanas do que qualquer outro alimento vegetal estudado até hoje. Essas moléculas, especificamente o SDG, o secoisolariciresinol diglucosídeo, são convertidas pela flora intestinal em compostos chamados interolignanas, que circulam ativamente no sangue com uma função muito específica: neutralizar os radicais livres antes que eles possam oxidar as partículas de LDL. É uma defesa ativa, não passiva. Uma escolta molecular que acompanha o colesterol pelo caminho e impede que ele se transforme no gatilho exato da inflamação vascular. Um estudo publicado no Journal of Nutrition acompanhou 55 adultos durante 12 semanas. O grupo que consumiu linhaça diariamente apresentou redução de 27% no LDL oxidado, sem alterar nenhum outro aspecto da alimentação. Não foi o número do colesterol que mudou. Foi a periculosidade dele. E essa é uma diferença que nenhum exame de rotina consegue capturar diretamente, mas que a sua artéria registra todos os dias, célula por célula. Você já conhece 2 dos 3 poderes. O próximo é o mais documentado de todos, e o que une cada descoberta que você acabou de aprender com a prova científica mais robusta já publicada sobre essa semente. Você conhece o primeiro poder, o ômega 3, que bloqueia a inflamação diretamente na membrana das células endoteliais. Você conhece o segundo, as lignanas, que protegem o LDL de oxidar antes que ele se torne o gatilho da placa. Mas há um terceiro poder na linhaça. E este é o mais documentado de todos, o que une cada mecanismo que você aprendeu com algo que você pode medir, os seus próprios números, no seu próprio corpo. A linhaça é uma das fontes mais ricas em fibra solúvel viscosa do mundo vegetal. Quando você consome a semente triturada com água, essa fibra, chamada mucilagem, forma um gel espesso no interior do intestino. Esse gel cria uma barreira física que captura os ácidos biliares, moléculas que o fígado produz a partir do colesterol para digerir gorduras, e os elimina pelas fezes antes que possam ser reabsorvidos. Forçado a repor esses ácidos, o fígado retira colesterol diretamente da circulação. O LDL cai, sem bloquear enzima, sem comprimido, sem prescrição. E não para aí. A mesma mucilagem retarda a absorção de glicose após as refeições, estabilizando o pico de insulina. E isso importa para as artérias porque a hiperinsulinemia crônica é um dos gatilhos centrais da inflamação endotelial que você conheceu há pouco, o mesmo processo que inicia a formação da placa. Uma meta-análise publicada no periódico Hipertension reuniu 15 ensaios clínicos randomizados com mais de 1.000 participantes. O consumo diário de linhaça reduziu a pressão sistólica em média 10 mm de mercúrio e a diastólica em 7, resultado comparável ao de certas classes de antihipertensivos, sem nenhum efeito colateral documentado. Para pessoas com pressão acima de 140, a queda foi ainda mais expressiva, até 15 mm de mercúrio na sistólica. 3 poderes distintos, 3 caminhos moleculares, todos convergindo para o mesmo resultado: menos inflamação, menos oxidação,
menos pressão sobre um coração que merece trabalhar com menos esforço. Eu sei que números impressionam, mas não convencem. O que convence de verdade é ver uma pessoa real, com uma história real, atravessar exatamente o que você está vivendo agora. E eu preciso te contar sobre uma paciente que acompanhei de perto. Dona Conceição tinha 63 anos quando chegou ao meu consultório pela primeira vez. Ela não veio por causa de uma dor aguda. Veio porque estava cansada, um cansaço que ela mesma não sabia mais como descrever. Doutora, eu durmo 8 horas e acordo pesada. Subo um lance de escada e o coração dispara. Tomo os remédios certinho, faço os exames, os números estão controlados, mas eu não me sinto bem. Quando olhei os exames dela, entendi tudo. A pressão estava tecnicamente controlada pela medicação. O LDL total estava dentro do limite. Mas a proteína C reativa, o marcador da inflamação, estava elevada. O LDL oxidado, que raramente pedimos de rotina, estava alto. O corpo dela estava em guerra, e os exames padrão não estavam capturando essa batalha. E isso não é fraqueza dela, é uma lacuna do modelo de cuidado que nós, médicos, precisamos reconhecer. Propus um protocolo simples, sem substituir nenhum remédio que ela já usava. 30 gramas de linhaça dourada triturada por dia, na forma correta, no momento certo. 3 meses depois, a proteína C reativa tinha caído 18%. A pressão sistólica baixou 11 milímetros de mercúrio, suficiente para conversarmos sobre reduzir a dose do antihipertensivo. E ela me olhou e disse: eu acordo diferente agora. Não sei explicar, mas é diferente. Dona Conceição não é um caso isolado. É o retrato de milhões de pessoas que estão sendo tratadas, mas não estão sendo alcançadas. O protocolo que transformou o quadro dela é simples, mas precisa ser feito do jeito certo. E existe um erro que quase todo mundo comete, e que pode tornar essa semente completamente ineficaz. O erro que transforma a semente mais poderosa para as suas artérias em algo completamente inútil é, ao mesmo tempo, o mais comum e o mais silencioso: consumir a linhaça inteira. A casca externa é impermeável ao sistema digestivo humano. Quando você engole a semente sem triturar, ela atravessa o intestino intacta, e sai do corpo exatamente como entrou, levando consigo todos os ômega 3, todas as lignanas, toda a mucilagem. Você ingere, mas não absorve. Isso explica por que tantas pessoas dizem que tentaram e não funcionou. O problema nunca foi a semente. Existe um segundo erro quase tão frequente: triturar e guardar fora da geladeira. Os ácidos graxos ômega 3 são sensíveis ao calor e ao ar. Em temperatura ambiente, a semente triturada começa a oxidar em horas, e um ômega 3 oxidado não protege a artéria. Ele contribui para o mesmo estresse oxidativo que você quer combater. O protocolo correto é simples. 30 gramas de linhaça dourada, 2 colheres de sopa cheias, trituradas na hora ou armazenadas em recipiente fechado na geladeira por no máximo 3 dias. Consuma pela manhã, com pelo menos um copo de água. Pode misturar ao iogurte, à aveia, à vitamina, sem cozimento. Regularidade é insubstituível. Os estudos que mostraram redução de 21% na proteína C reativa e queda de 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica utilizaram consumo diário por no mínimo 12 semanas. Um dia aqui, 2 ali, não constroem o efeito terapêutico que o seu corpo precisa. Mas como todo instrumento poderoso, a linhaça tem um perfil de uso, e existem situações específicas onde é preciso ter atenção antes de começar. Antes de encerrar, preciso ser honesta com você, porque isso é exatamente o que separa um profissional de saúde de um vendedor de promessas. A linhaça é poderosa. Os mecanismos são reais, os estudos são sólidos, os resultados clínicos existem. Mas toda ferramenta tem um perfil de uso, e ignorar isso seria tão irresponsável quanto ignorar os benefícios. Se você faz uso de anticoagulantes como a varfarina, converse com seu médico antes de iniciar o consumo diário. O ômega 3 e as lignanas têm ação antiagregante que pode potencializar o efeito do medicamento. Se você tem alguma condição hormônio sensível, como certos tipos de câncer de mama ou endometriose ativa, a atividade fitoestrogênica das lignanas exige avaliação individual.
Gestantes e lactantes devem consultar seu obstetra antes de qualquer mudança de protocolo. Isso não invalida o que você aprendeu hoje, significa que ele precisa ser contextualizado ao seu caso específico, com um profissional que conhece a sua história. E aqui está a reflexão mais honesta que posso te oferecer neste canal: a linhaça não substitui medicamento. Ela age onde os medicamentos muitas vezes não chegam, na inflamação de base, na oxidação do LDL, na rigidez vascular progressiva. É uma camada adicional de cuidado. A que a maioria das consultas de 10 minutos não tem tempo de entregar. E você merece receber essa camada. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se agora. Toda semana eu trago protocolos como este, com ciência real por trás de cada recomendação. Me conta aqui nos comentários, você já usava linhaça, e estava usando do jeito certo? Compartilhe este vídeo com alguém que está medicado há anos mas ainda não se sente bem, porque talvez ninguém ainda tenha mostrado para essa pessoa o papel silencioso da inflamação no que ela sente todos os dias. Na semana que vem, eu vou te mostrar o segundo alimento que a ciência coloca no mesmo nível da linhaça para a saúde cardiovascular, e você provavelmente tem ele na sua cozinha agora, sem imaginar o que ele é capaz de fazer pelo seu coração.